Olá, moçada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, preparados? Prontos? Força na peruca para dar continuidade à nossa aula de biotecnologia? Porque na aula passada nós comentamos que quando fazemos um DNA recombinante, nós temos que clonar aquele gene de interesse, porque um único gene não faz festa, né? Eu preciso de muitos. E nós demos o exemplo de clonagem do DNA utilizando um ser vivo, utilizando uma bactéria. Então, depois que eu coloquei o DNA recombinante no interior da bactéria, a cada vez que essa bactéria ela se reproduzia, acabava multiplicando também o nosso gene de interesse. Esse gene ele se duplicava e assim ele ia aumentando a concentração, a quantidade do gene que interessava para a gente. Clonagem do DNA. Só que eu posso também fazer essa clonagem do DNA, eu posso amplificar a quantidade do DNA de forma totalmente in vitro, totalmente fora do corpício de um ser vivo, totalmente fora da célula, através dessa técnica chamada de PCR. É uma técnica chique, porque biologia é chique, bem, que é a técnica da Polymerase Chain Reaction, ou, no português mesmo, reação em cadeia da polimerase. Essa reação em cadeia da polimerase, que vocês devem falar, meu Deus do céu, Jesus, que é isso? Nunca ouvi falar de PCR. Ouviram sim, eu tenho certeza, porque PCR, gente, PCR tá na moda. PCR a gente tá ouvindo falar o tempo todo, porque a gente tá aqui vivendo na pandemia do SARS-CoV-2. Quando a pessoa tá lá com sintomas, ela vai no laboratório e faz o teste para saber se ela tem Covid. E um desses testes, olha lá, é o RT-PCR, a PCR em tempo real. Ai, que é esse teste? É aquele que vocês com certeza já ouviram falar, em que eles vão colocar o cotonete lá na alma para puxar o material biológico para fazer essa PCR. Então, do que consiste essa PCR? Então, primeiro, como a gente já falou, a PCR ela serve para simular o que está acontecendo dentro do núcleo da célula, porque eu quero com essa PCR amplificar o meu DNAzinho, duplicar muitas e muitas cópias de um fragmento específico do DNA. Portanto, eu preciso de alguns ingredientes. E aí, moçada, como a gente falou que tinha a receitinha do bolo para fazer um DNA recombinante, aqui a gente também tem receitinha do bolo. Basta a gente anotar alguns ingredientes, colocar aqui nessa maquininha que a gente vai ter o DNA sendo clonado, o DNA sendo amplificado. Então, bora lá! O que eu vou precisar? Logicamente, de uma amostrinha do DNA. E essa amostra do DNA, ela pode ser de várias formas coletada. Eu posso extrair DNA, seja de célula da mucosa bucal, eu posso extrair DNA do bulbo capilar, eu posso extrair DNA do sangue. Mas aí tem que fazer uma pausa, porque no sangue nem todas as células apresentam núcleo. Então, se a gente pegar, por exemplo, as hemácias para fazer uma extração de DNA, para amplificar esse DNA, lascou, porque eu não vou conseguir. A hemácia, ela é anucleada. Então, se eu for coletar o sangue do indivíduo para fazer uma PCR, para fazer um teste de DNA, eu preciso utilizar os glóbulos brancos, ok? Então, eu posso utilizar vários materiais biológicos dependendo qual é o meu objetivo. Se é para fazer um teste de paternidade, se é para fazer uma análise forense, seja para verificar quem é o assassino ou quem é o estuprador, se é para verificar se a pessoa tem determinada doença, se é para verificar se tem determinado vírus. Então, dependendo qual é o meu objetivo, eu vou coletar o material biológico de determinada parte. Lembrando que esse material biológico, ele obrigatoriamente ele tem que ter o DNA, beleza? Então, coletamos, extraímos o DNA. Show! Amostra de DNA pronta. Preciso também de primers. Então, se vocês lembrarem lá da duplicação do DNA,
nós tínhamos que separar a dupla fita de DNA. Para isso tinham enzimas que iria desenrolar o DNA à frente, que seria a topoisomerase. Eu tenho uma enzima que é a helicase, que vai quebrar as pontes de hidrogênio para abrir a dupla fita. Temos ali também os nucleotídeos que vão estar soltos, que vão servir de tijolinhos para construir a nova fita do DNA. Eu tenho a DNA polimerase, que é a enzima que é a famosona, né? Que todo mundo a DNA polimerase, porque é ela que vai formar a nova fita do DNA. Mas na real, essa DNA polimerase, ela é uma preguiçosinha, porque ela não inicia a cadeia, ela não consegue. Ela precisa ter um iniciador, um início para ela conseguir ir adicionando os nucleotídeos. E quem é esse primeiro, esse iniciador em que essa DNA polimerase consegue se ligar para adicionar os nucleotídeos? Quem? É o primer, é o primeirão. Preciso também, logicamente, dos tijolinhos dos nucleotídeos, então tem que ter lá adenina, citosina, guanina, timina. Preciso de um tampão, preciso da DNA polimerase. Tudo isso eu vou colocar nesse tubinho. Mas percebam, eu não tenho aqui, eu não falei nada de DNA ligase, eu não falei nada de topoisomerase, eu não falei sobre a helicase. Eu não tenho essas enzimas colocando aqui nesse tubinho. Então, eu tenho que fazer a ação dessas enzimas de uma outra forma. E nós vamos fazer isso através de ciclos de temperatura diferenciado. Como nós vamos ter que aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, aumenta, diminui. Se eu não tiver uma enzima que ela seja termoestável, eu vou ter que ficar toda hora acrescentando enzima na minha PCR. Bom, como que isso vai acontecer? Nós temos aqui uma fita de DNA que ela tá fechadinha. Se é fechadinha, eu não consigo pegar nenhuma dessas fitas para servir de molde para fabricar a nova fita. Ela fica lá paradona. Como aqui eu não tenho nem a topoisomerase para desenrolar, nem a helicase para quebrar as pontes de hidrogênio, a alternativa, quando eu coloco esse meu tubinho cheio desses ingredientes nessa máquina chamada de termociclador, ciclos de temperaturas diferentes, eu vou aumentar e muito a temperatura. Eu vou aumentar lá para 95 graus. Quando isso acontece, as pontes de hidrogênio que estavam lá mantendo unidas essa base nitrogenada com essa, mantendo unidas então a fita, essa daqui com essa outra fita, vai romper e eu vou separar a dupla fita de DNA. Separei, mas olha só a temperatura, gente, 95 graus, é muito alto. Em 95 graus, o primer fala assim, eu é que não vou trabalhar nessa temperatura. Então, a segunda etapa, eu tenho que abaixar a temperatura. Lá por 50, 55 graus, que é a temperatura onde o primer ele consegue se anelar à fita do DNA. Agora, eu já tenho um iniciador. Pronto! Agora sim, gente, a enzima DNA polimerase consegue polimerizar, sintetizar, formar a nova fita de DNA. E aí, só que 55 graus, ela também não quer trabalhar. Ela precisa de uma temperatura um pouquinho maior. Então, eu vou aumentar a temperatura lá por cerca de 70, 75 graus Celsius, mas a temperatura ótima é 72 graus Celsius, onde a DNA polimerase vai adicionar os nucleotídeos, formando a nova fita de DNA. Percebam que, ao final de um ciclo, com 3 etapas de temperaturas diferentes, nós vamos ter de uma molécula de DNA, 2 moléculas de DNA. Só que como vocês já perceberam, 95 graus é muito alto, né, gente? É uma temperatura muito alta. Então, o que eles fizeram? Eles perceberam que quando eles começaram a utilizar a DNA polimerase de organismos que viviam em temperatura ambiente, quando passava por esse primeiro ciclo de aumento de temperatura, a enzima degradava.
Então, toda vez passou por essas 3 etapas, o geneticista ele tinha que abrir a máquina e colocar a DNA polimerase, fechar a máquina e passar por essas 3 etapas. Passou, de novo, abria a máquina, colocava a DNA polimerase e assim ele fazia durante 30 até 50 ciclos. Não era vida, gente, não dava. Eles perceberam que existia um local muito lindo, muito show de bola, e que vocês, quem assistiu Zé Colmeia, quem assistiu o filme 2012, já viu que existe esse local. É um parque chamado de Yellowstone. Ele tem fontes termais. Eles encontraram uma arqueia, uma bactéria que sobrevive a temperaturas altíssimas nessas fontes termais. E eles extraíram a DNA polimerase dessa bactéria, que é chamada de termos aquáticos. Quando eles utilizaram essa DNA polimerase, nossa, foi outra vida, porque eles conseguiram automatizar todo o processo. Como deu certo, eles ficaram felizões. Eles chamaram essa DNA polimerase dessa bactéria de TAC polimerase, que é uma enzima termoestável, que suporta essas variações de temperatura. Então, só para a gente frisar um pouquinho mais. Cada ciclo da PCR, que é para eu conseguir duplicar o DNA, vai envolver 3 etapas de mudança de temperatura. A primeira etapa, eu vou aumentar muito a temperatura para acontecer a desnaturação do DNA. Separar a dupla fita do DNA. Primeira etapa, então, desnaturar. Na segunda etapa, nós vamos reduzir a temperatura lá para cerca de 55 graus Celsius. Segunda etapa, em que eu reduzi a temperatura, o primer vai se anelar à dupla fita do DNA, tanto nessa fita quanto nessa fita aqui de baixo. Como nós temos o anelamento do primer nessa segunda etapa, a gente chama essa etapa de anelamento. E aí, nós precisamos novamente aumentar a temperatura para cerca de 72 graus Celsius, onde a DNA polimerase ela vai fazer a extensão da cadeia. Portanto, a última fase é extensão. Então, todo o ciclo da PCR vai ter que ter a desnaturação, anelamento e a extensão da cadeia. Então, olha só, um ciclo, que bonitinho mostrando aqui, aumentou a temperatura, desnaturou, DNA polimerase, aguarda um pouquinho. Primer, guarda um pouquinho. E aqui os nucleotídeos. Abaixou a temperatura, primer anelou, aumentou a temperatura, DNA polimerase começa a polimerizar, começa a sintetizar a nova cadeia de DNA. Então percebam que o que vai estar realmente amplificando é esse verdinho aqui. Eu não vou amplificar o DNA inteirão, não, porque o primer ele vai se anelar várias vezes durante a molécula, no decorrer da molécula de DNA. Então, eu vou estar lá amplificando fragmentos específicos, sendo que, como nós vamos ter um aumento que é sempre de 1 vai para 2, 2 vai para 4, 4 vai para 8 e assim por diante, nós temos uma progressão geométrica. No final de 35 a 50 ciclos de uma molécula, de um fragmento, melhor dizendo, inicial de DNA, nós vamos ter milhares e milhares de cópias desse fragmento específico do DNA. Beleza? Então, conseguir amplificar o DNA, conseguir clonar, conseguir deixar uma quantidade muito grande de DNA totalmente in vitro. Porém, aquele meu tubinho que está repleto de um monte de fragmentos de tamanhos diferentes, se eu ficar deixando ele lá, eu não vou conseguir estudar nada. E eu preciso fazer com que os fragmentos, e vai ter um monte de fragmentos dentro do meu tubinho de tamanhos diferentes, eles sejam separados. Para fazer essa separação, a gente utiliza uma técnica chamada de eletroforese, que é essa coisa mais linda do mundo, que parece um código de barras, mas na verdade isso aqui é chamado de fingerprint de DNA, é a impressão digital do DNA. Assim como a gente tem essa impressão digital que ela é única
para cada indivíduo, nós vamos ter uma impressão digital que é única do indivíduo, com exceção dos gêmeos monozigóticos, né, que vai ter o mesmo perfil de banda. Isso aqui a gente pode chamar de fingerprint de DNA, pode chamar também de impressão digital de DNA, perfil eletroforético ou também chamado de padrão de bandas, ok? Então, como que a gente consegue fazer com que aqueles fragmentos que estão todos lá cheios no meu tubinho, ele seja separado desse modo? Primeiro, a gente precisa fazer com que ele seja colocado em um campo elétrico. Eu vou colocar uma voltagem para fazer com que haja a separação. Nós vamos precisar, para isso, de uma placa de vidro ou acrílico, que vai servir de base. Vou ter que ter um pente, que é como se fosse realmente um pente, que é importante para que a gente consiga deixar uns espacinhos para colocar a minha amostra do DNA. Preciso fazer um gel, onde eu vou depositar as minhas amostrinhas. Esse gel pode ser um gel de agarose, como o exemplo que a gente vai falar aqui, pode ser de poliacrilamida. E esse gel, ele parece uma gelatina, ela é bem parecida com uma gelatina. Mas se eu pudesse quebrar, e tivesse uma supervisão, eu ia olhar que esse gel, ele parece uma redinha bem firme. Coloquei então ali o gel, coloco nessa cuba eletroforética, vou colocar uma voltagem, coloco aqui o polo negativo, aqui o polo positivo, e tem que ser desse modo, porque se eu colocar aqui o polo positivo, eu vou perder todas as minhas amostras, já que o DNA é negativo, a gente está careca de saber que negativo com negativo, o que acontece? Vai ocorrer a repulsão. É isso que vai impulsionar o DNA para ele percorrer e se separar nessa malha que é formada ali no gel de agarose. Então, se eu tivesse, por exemplo, no meu tubinho, 2 tamanhos de fragmentos diferentes, um que fosse um tamanho maior, um fragmento de DNA maior, e ali um outro que tivesse um tamanho de fragmento menor de DNA, e eles vão ter que passar por esse gel. É mais plausível que o que tem tamanho maior, ele vai correr mais rápido, ele vai percorrer um espaço maior, ou vai percorrer um espaço menor quando comparado com o fragmento que ele é mais pitiquinho, que é mais fragmento neném. Ele vai demorar mais, né? Então, ele tende a ficar mais próximo do pocinho. Então, se eu pegar aqui, esse aqui é o resultado da eletroforese, eu consegui separar os 2 fragmentos. Então, aqui não é que só tem 2 fragmentos. Eu tenho um conjunto, um monte de fragmentos que vão ter esse tamanho, e eu vou ter um monte de fragmentos que vão ter esse tamanho. Então, esse indivíduo 1, ele vai ter esse fragmento que está mais embaixo, mais distante do pocinho, porque ele é menor. Ele teve, então, uma menor resistência para passar nessa malha, que é o gel de agarose. Já esse fragmento aqui de cima, ele é maior, ele está mais para cima, ele está mais próximo aqui do polo negativo, ele está mais próximo aqui do pocinho. Porque sendo maior, para ele conseguir passar pela redinha, que é o gel de agarose, iria demorar muito mais, iria ter uma maior resistência, ok? Então, ali na realidade, pegando ali uma foto real, aqui nós vamos ter a placa de acrílico ou de vidro. Esse daqui é o gel de agarose que está sendo colocado, ele está de forma líquida, a gente tem que esperar ele solidificar. Aqui seria o pente que eu coloco para poder deixar aqueles pocinhos. Então, aqui a gente tem a cuba eletroforética, eu vou colocar um tampão ali para aumentar a quantidade de íons, ter então percorrendo a corrente elétrica. Vou ligar o lado que está o pocinho, onde eu vou acrescentar o meu DNAzinho no polo negativo. Aqui eu vou colocar o polo positivo. Coloco a placa de vidro ou a placa de acrílico já com a agarose solidificada aqui dentro. Com o auxílio dessa pipeta, eu vou adicionando então em cada pocinho o conteúdo do tubinho. Então, cada tubinho seria um indivíduo.
vou colocar aqui o tubinho 1, aqui o tubinho 2, aqui o tubinho 3, aqui o tubinho 4 e assim sucessivamente. Estão vendo que é um azulzinho? Esse azulzinho é um corante que a gente coloca para que quando eu estipulei lá, coloquei o polo negativo, liguei a voltagem, vai estar passando a corrente elétrica e esse DNA ele vai estar migrando do polo negativo para o polo positivo e se separando. Se eu não coloco esse corante, chega lá no final eu perco minhas amostras e vou ter que fazer tudo de novo. Aqui já correu o DNA, tá aqui mostrando o corante, então se ele tá aqui é porque o DNAzinho ele tava mais ou menos por aqui. Então mostrando aqui um gel de agarose, parece realmente uma gelatina. Esse gel a gente vai tratar com um intercalante de base, como por exemplo o brometo de etídio, que ele vai ficar entre as bases nitrogenadas, e é importante isso, só que é bem perigoso, ele é altamente cancerígeno, porque quando eu vou colocar esse gel numa luz ultravioleta, esse intercalante de base ele fluoresce e aí a gente consegue ver o perfil eletroforético, a gente consegue ver essas bandinhas, esses tracinhos que nada mais são do que aquele conjunto de fragmentos que apresentam o mesmo tamanho. Então aqui tá lá com a luz ultravioleta, fluoresceu devido ao intercalante de base, vou tirar uma foto e aí eu vou ter isso daqui como resultado. Para a gente analisar esse perfil eletroforético, esse fingerprint de DNA, a gente sempre vai comparar as bandas dos indivíduos. Vamos supor que o meu objetivo era verificar quais indivíduos eram da mesma espécie. Eu comparo, então, quais apresentam o mesmo perfil, o mesmo padrão de bandas. Então, se eu olhar aqui entre o 1, o 2, o 3, o 6, o 7, o 8, a gente vai perceber que os dois que apresentam o padrão de bandas exatamente igual, no mesmo local, vão ser o indivíduo 1 e o indivíduo 3. Então, essa PCR e essa eletroforese, ela é muito importante porque, a partir delas, a gente vai conseguir fazer os diversos testes de DNA, seja para análise forense, seja para teste de paternidade, seja para verificar o grau de ancestralidade, detecção de doença, terapia gênica, várias cositas a gente consegue fazer utilizando um teste de DNA. A Pro trouxe aqui, parece um déjà vu, né? Para quem assistiu as videoaulas anteriores, a gente já viu essa imagenzinha aqui. Então aqui a gente tem o Odin, o Darth Vader, aí o Odin fala, Loki. O Darth Vader, Luke, eu não sou seu pai, eu sou seu pai. E os dois, não! Embora estejam em filmes diferentes, né? Os dois têm algo em comum. Ficaram muito tristes de saber que é o filho que não é o filho. Mas para ter a certeza absoluta, não basta falar não, senhor Odin. Não basta falar não, senhor Darth Vader. Pra gente ter aquela certeza absoluta, nós temos que fazer um teste de paternidade. A gente vai fazer um teste de DNA para saber se realmente é o pai. Então aqui a gente tem um exemplo. Essa mãe aqui, ela era casada com o marido, todo mundo feliz e contente, até que ela começou a se engraçar com o outro homem. O marido ficou meio desconfiado, tinha lá 2 filhos, mas essa mulher muito engraçadinha, tava lá de papinho lá com o outro homem, e aí ele resolveu verificar se realmente ele tinha que ter essa preocupação ou se é coisa da cabeça dele. O que ele fez? Um teste de paternidade. E aí, moçada? Será que ele tinha razão em ficar desse jeito ali todo preocupado? Conta pra mim! Tinha, né, gente? Se vocês olharem, olha aqui o filho 1, gente. Como o filho, ele é feito de 50% do material genético da mãe, 50% do material genético do pai, quer dizer que ele vai ter tanto bandas do pai quanto bandas da mãe. Lembrando que aqui essa bandinha seriam os fragmentos de DNA. Olhando para cá, esse daqui vem do outro homem, essa banda vem da mãe. Essa banda vem do outro homem, essa banda veio da mãe. 50% da mãe,
50% do outro homem. Não teve jeito. Essa mames realmente deu aquela puladinha de cerca. Ai, Senhor Jesus, me abane. Vamos ver agora se o filho 2 também é filho do outro homem ou se esse daqui se salvou e é filho do marido. Então vamos lá, conferindo. Essa banda, mãe. Essa banda, marido. Essa banda, marido. Essa banda, mãe. Ufa! Pelo menos ou. Então aqui nós temos o filho 1 como sendo filho do outro homem e o filho 2 como sendo filho do marido. Beleza? Então, num teste de paternidade, nós temos que analisar as bandas do filho, comparando tanto com a mãe, como também com o pai. Show! Beleza! Mas nós também temos testes de DNA quando a gente vai fazer... É CSI no pedaço, é análise forense, seja para descobrir quem é o assassino, seja para descobrir quem é um estuprador, pois é. Mas antes de falar sobre essa análise forense, a Pro trouxe aqui um textinho que é fato real, é verídico, aconteceu de verdade. Então é o primeiro caso de identificação criminal através do DNA. E aconteceu lá na Inglaterra, nesse vilarejo. Duas meninas, uma em 83, essa Linda Mann, 15 anos, ela foi estuprada e ela foi morta. 3 anos depois, essa daqui, também com 15 anos, foi estuprada e morta. Os dois casos tiveram o mesmo modus operandi, era tudo igualzinho. Os policiais chegaram no local e fizeram a coleta da amostra do sêmen do estuprador, tanto na vítima de 83 como na vítima de 86. Bom, um sujeito meio esquisitão, chamado de Richard Buckland, confessou os 2 crimes e foi preso. Os policiais acharam meio esquisito, né? E como eles sabiam que lá no vilarejo morava um geneticista, eles foram lá tirar algumas dúvidas. E esse geneticista, ele tinha acabado de publicar um trabalho falando que existiam regiões chamadas de mini-satélites que são capazes de identificar uma pessoa com quase 100% de certeza. Que ele chamou, olha lá, DNA fingerprint. É isso aí, é a impressão digital do DNA. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a amostra do sêmen, tanto do primeiro estuprador lá de 83, quanto do segundo de 86, e também pegou uma amostra de DNA do Richard Buckland, que é aquele réu confesso. Descobriu que realmente as amostras de DNA pertenciam ao mesmo homem, lá dos 2 estupradores, era o mesmo homem, porém não era do Richard. Na verdade, aquele esquisitão, ele só queria a publicidade. Realmente conseguiu, porque ele foi o primeiro inocente a se livrar da cadeia por conta de um exame de DNA. Jesus me abana, né? É pra acabar com o Pequim de Goiás. Mas aí, o que eles fizeram? Agora eles tinham que descobrir quem era o estuprador assassino dessas 2 moças. Eles simularam, então, uma campanha de doação de sangue e analisaram o DNA de 3.600 homens, de toda a população entre 14 e 40 anos. Puxa vida, não acharam quem era o homem que poderia ser o estuprador. Em 88, uma mulher contou para a polícia que esse Ian Kelly lá, que era funcionário da padaria, acabou doando o sangue no lugar do Colin Pitchfork. E aí a polícia, né, se ligou. Puxa vida, só pode ser ele. Foram atrás dele. Eles pegaram, então, a amostra de DNA desse carinha aqui. E aí não teve choro nem nada. Conseguiram comprovar, através da análise do DNA, através da comparação dos fragmentos, do padrão de banda do estuprador com esse cara ali. E realmente mostrou que ele era o assassino. Foi o primeiro homem a ser condenado por causa de um exame de DNA. Jesus, né? Parece coisa de filme, mas é um fato real de verdade. Então aqui a Pro trouxe um exemplo para verificar como que a gente pode analisar
um perfil eletroforético para análise forense. Então aqui nós temos o caso de uma menina que ela foi assassinada e ninguém descobria quem eram os culpados. Nós temos aqui o perfil eletroforético do pai, da mãe, da menina, uma evidência 1 e a evidência 2. Então aqui nós temos que olhar a evidência e comparar com os possíveis suspeitos, que infelizmente aqui, moçada, a evidência 1, se eu pegar e der um Ctrl C e colocar aqui, vai dar uma sobreposição. Nós temos aqui a evidência 1 que tem exatamente o mesmo perfil de bandas da mãe. Nós temos a evidência 2 que tem exatamente o mesmo perfil do pai. Jesus, realmente aqui precisa de muito remorso no coração. Os pais foram os responsáveis por matar essa menina aqui, a John. Então, moçada, quando temos um teste de paternidade, nós temos que analisar a criança e comparar com o pai e a mãe, porque nós vamos ter tanto bandas do pai como bandas da mãe. Numa análise forense, nós vamos ter que comparar a evidência com o assassino, sendo que às vezes podemos encontrar na evidência também bandinhas da vítima, porque pode ter ali um pouquinho de material biológico que ficou junto com a evidência. Belezinha? Joinha? Bom, moçada, para que a gente consiga fazer um teste de DNA para identificar uma pessoa, seja para paternidade ou então análise forense, nós utilizamos regiões específicas do DNA, que são sequências curtas de bases nitrogenadas que se repetem ao longo do genoma, que nós damos o nome de VNTRs. Quando a gente gosta de ficar chique, né, gosta de valorizar, a gente fala no inglês, que é Variable Number Tandem Repeats. Ai, que chique, né? Fala sério, dá até arrepio. Aportuguesando seria o número variável de repetições em tandem. Então, nós temos bloquinhos ali de bases nitrogenadas, de nucleotídeos, que eles se repetem um do lado do outro e eles se repetem, inclusive, esse bloco ao longo do genoma. Para eu conseguir obter essas VNTR, essas sequências que se repetem, nós utilizamos enzimas de restrições específicas que vão cortar ao lado dessas regiões, obtendo então a quantidade dos fragmentos referentes a essas repetições. Então, por exemplo, vou pegar esse alelo 6, esse aqui é o indivíduo 1, indivíduo 2, 3, 4, 5, 6. Pegando esse indivíduo 2, que é menorzinho para contar, né? Eu tenho aqui os dois alelos, eles são iguais. E eles apresentam aqui a mesma quantidade de VNTRs. Eles apresentam 4 bloquinhos de repetições. Aqui, eles já são heterozigotos. Olha só, é diferente. Eu tenho um bloquinho que vai ser maior. Tem vários bloquinhos, na verdade. Então, eu vou ter um fragmento maior. Aqui, um fragmento menor. Esse aqui é gigantão, né? Um super mega fragmento que vai ser formado. Porque eu tenho aqui vários bloquinhos, vários VNTRs. Aqui nós vamos ter iguais, novamente, homozigotos, heterozigotos, homozigotos. Quando eu faço a eletroforese, eu vou separar esses meus fragmentos. Então, por exemplo, o indivíduo 1, que ele é um heterozigoto, ele tem que produzir essas duas bandinhas. Essa banda vai ser mais pesada, né? Ela tem uma quantidade maior, olha o tamanho do fragmento. Portanto, ela vai ficar aqui mais para cima, mais próximo lá do pocinho, já que a gente sabe que esse gel, ele é uma redinha, ele é uma malha, ele oferece resistência para quando esses DNAs eles vão migrar do polo negativo para o polo positivo. Já o C, ele é menorzinho, então ele vai mais para baixo. Esse indivíduo, ele é homozigoto. Portanto, a gente vai ver aqui apenas um tracinho, apenas uma bandinha. Como a gente viu, olha só, é o mesmo tamanho, então vai ficar na mesma posição. Esse indivíduo 3 aqui, que tem esse grandão e esse fragmento menor, nós vamos ter aqui o fragmento A, vai ficar aqui em cima, e o fragmento B, que é do mesmo tamanho desse, vai ficar aqui. Indivíduo C, homozigoto, olha lá, o B vai ficar na mesma posição. Indivíduo 5, heterozigoto também. O A, gigantão, vai ficar aqui na mesma posição, já que ele vai apresentar
o mesmo número de repetições, mas ele vai ter lá a bandinha ser lá embaixo. E aqui o indivíduo 6, que ele vai apresentar apenas uma banda, já que ele é homozigoto. Olhando para cá, por mais que ele tenha a mesma quantidade de repetições, na verdade, eles vão apresentar um perfil eletroforético diferente, já que esse ele é um heterozigoto, esse aqui é um homozigoto. Então, aqui, quando é heterozigoto, homozigoto, heterozigoto, homozigoto, heterozigoto, homozigoto, tá ok? Esse número de repetições, eles variam de pessoa para pessoa. E ainda, essas repetições, elas são herdadas dos pais. Então, por isso que vale tanto para fazer um teste de paternidade, já que é herdado dos pais, eu consigo comparar o padrão de bandas que vai ser obtido e eu também posso utilizar numa análise forense. Então, a gente utiliza essas VNTRs, que são aqueles mini satélites que a gente viu quando estava lendo aquele caso do primeiro homem que foi culpado de um crime a partir de um teste de DNA, para que a gente possa fazer um teste para identificar as pessoas, beleza? Bom, quero ver! Partiu prova real! Um exercício da FUVEST. Teste de DNA confirma a paternidade de bebê perdido no tsunami. Um casal do Sri Lanka, que alegava ser os pais de um bebê encontrado após o tsunami que atingiu a Ásia em dezembro, obteve a confirmação do feto através de um exame de DNA. Um menino, que ficou conhecido como bebê 81, por ser o 81º sobrevivente a dar entrada no hospital de Kalmunai, era reivindicado por 9 casais diferentes. Algumas regiões do DNA são sequências curtas de bases nitrogenadas que se repetem no genoma. Olha lá, VNTRs. E o número de repetições dessas regiões variam entre as pessoas. Existem procedimentos que permitem visualizar essa variabilidade, revelando padrões de fragmentos de DNA que são uma impressão digital molecular. Não existem duas pessoas com o mesmo padrão de fragmentos, com exceção dos gêmeos monozigóticos, como a gente já conversou. Metade dos fragmentos de DNA de uma das pessoas é herdada da mãe e metade do pai. Com base nos padrões de fragmentos de DNA representados abaixo, qual dos casais pode ser considerado como pais biológicos do bebê 81? E aí? Ah, é isso aí! Seria o casal C. Então, só pra gente confirmar. Essa banda, olha lá, essa banda do bebê veio do pai, essa banda veio do pai, essa banda veio da mãe, essa bandinha veio do pai ou da mãe, que os dois têm. Essa daqui veio do pai, essa daqui veio da mãe, essa daqui ambos têm e esse daqui veio do pai. O que na verdade vai conseguir realmente diferenciar dos demais casais é a presença desse marcador. Então, se eu olhar essa bandinha, o único casal que eu vou encontrar tendo também ela é o casal C, presente aqui na mãe. Beleza? Então, o casal que são os pais do bebê 81 é o casal C. Pode ser que também venha uma pergunta para a gente identificar um caso de doença. Essa pergunta é da Olimpíada de Biologia. Observe o padrão de bandas no gel de eletroforese. Nós temos aqui 3 indivíduos, o indivíduo A, o B e o C. Sabe-se que os indivíduos A e B são saudáveis, enquanto que o indivíduo C, ele é portador da doença. Quando eu tenho apenas uma única bandinha, significa que é homozigoto. Então, aqui eu tenho um homozigoto, aqui eu tenho um homozigoto. Quando eu tenho 2 bandinhas, é porque ele é heterozigoto. Então, se esse A e esse B, eles são saudáveis, e eu tenho aqui homozigoto e heterozigoto, quer dizer que quem é doente é aquele que apresenta os alelos recessivos, que é o indivíduo C.
Sabendo disso, vamos analisar aqui as proposições. A. Esse indivíduo A possui genótipo homozigótico recessivo. Não, ele é heterozigoto. Então, eu tenho aqui os alelos diferentes, por isso que eu tenho padrões de bandas separados. O indivíduo B possui genótipo heterozigoto. Não, uma única bandinha, ele é homozigoto. O indivíduo C possui genótipo homozigoto dominante. Não. A gente já viu que como aqui é heterozigoto e esse aqui também é saudável, significa que nós temos o homozigoto dominante, o heterozigoto saudáveis, e aí só sobrou o recessivão para ser o doente. D. Alelo que leva à manifestação da doença Z necessita de apenas uma cópia para ver a expressão de seu alelo. Não, né? Já que a gente já descobriu que ele é o genótipo recessivo, só vai conseguir expressar o caráter se ele estiver ali os alelos em dose dupla. E sobrou a E, né? Mas vamos ver se ela tá certa, às vezes tá errado também. Fragmento que contém o alelo dominante, ele é maior que aquele que contém o alelo recessivo. Vamos ver? Então, aqui a gente viu que era um heterozigoto, aqui é o homozigoto dominante, aqui é o recessivo. Como o recessivo ele está mais longe lá do pocinho, está mais distante do polo negativo, é porque ele encontrou menos resistência para passar lá pelo gelzinho durante a eletroforese. Para ele conseguir passar com menor resistência, significa que ele é menor. Então, aqui é um fragmento menor e aqui é um fragmento maior, já que ele ficou lá mais para cima, mais próximo do polo negativo, mais próximo do pocinho. Sendo maior, teve mais dificuldade, maior resistência para conseguir passar pelo gel. Portanto, esse daqui realmente é um fragmento maior do que o que contém o alelo recessivo. Beleza? Joinha? Bom, galera, por hoje é só. Até a próxima e ó, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!